O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: agora credes? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos nossa novena de Pentecostes, olhos fixos na vinda do Espírito Santo, que, claro, vem domingo que vem, mas vem hoje, vem agora, vem a todo momento. E o que é que significa que o Espírito Santo vem? Vejam só, em primeiro lugar, se você está em estado de graça, o Espírito Santo já está com você. Então não se trata de dizer que nós estamos esperando um deslocamento, né, físico, geográfico, em que ele sai daqui e vem ali. O que é que nós dizemos? Vem, Espírito Santo. É que nós precisamos de graças atuais. Se você já tem a graça no seu coração, você precisa de uma ação de Deus que vá transformando você e torne você capaz de aumentar esse tesouro que tem dentro de você, que é a graça santificante. Em resumo, dizer vem Espírito Santo quer dizer transformai-nos, Espírito Santo, modificai-nos, Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso coração ainda não está pronto. E Jesus desmascara isso no Evangelho de hoje. Jesus está no momento mais íntimo com os seus apóstolos. Está na sua ceia de despedida. Ele falou coisas bem íntimas. E durante todo o tempo, dos 3 anos que Jesus pregou, ele pregou muito em parábolas. Agora, na última ceia, Jesus, que já falava intimamente com eles, agora está num tom ainda mais íntimo. Então os apóstolos ficam admirados, porque Jesus revela os segredos dos seus corações, começa a dizer o que está acontecendo dentro deles. Né? E então os apóstolos dizem assim: bom, agora falas às claras, falas com parecia, né? Em grego, às claras é isso. Jesus está falando não mais com parábolas, está falando com parecia, abertamente. E ninguém mais precisa interrogar você, interrogar Jesus. Bom, a primeira coisa é que eles estão errados, precisamos sim. Precisamos perguntar a Jesus, porque Jesus quer ser perguntado. Por quê? Porque nós não conhecemos tudo. Se Ele conhece tudo, e de fato conhece, como os apóstolos acabaram de professar,
Nós é que não conhecemos tudo. Aliás, nós nem sequer nos conhecemos. E aí Jesus vira o jogo, né? Tá bom, eu sei tudo, eu falo as claras, então vamos rasgar a fantasia. Deixa eu tirar a máscara de vocês. Vocês estão dizendo que agora vocês creem. Agora. O agora aqui é cruel. Como quem diz. Eu estou com vocês há 3 anos. Agora se resolveram crer. A fé dos apóstolos é verdadeira, mas a fé dos apóstolos é muito fraca. Muito fraca. Então Jesus faz a caridade. Amorosamente Jesus desmascara a nossa superficialidade. Portanto, Jesus aqui não está falando com os mundanos, Jesus não está falando com gente de longe, Jesus está falando com o católico de missa diária, com aquele que está em estado de graça, é amigo, comunga. Judas já saiu do cenáculo, ele está falando com gente que está em estado de graça. E ele está dizendo, olha aqui, ó, a fé de vocês é tão pequena, vocês estão dizendo que crê, só que chegou aí a hora. Vós vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Vejam, o que os apóstolos tinham conquistado durante esses 3 anos com Jesus. Número 1, eles deixaram tudo o que tinham, se desapegaram dos bens materiais. Número 2, eles começaram a seguir Jesus, eles tinham a presença de Jesus. Número 3, essa presença de Jesus os congregava. Uma unidade. Tudo isso vai por água abaixo. Depois que Jesus ressuscitou, São Pedro chega e diz, vou pescar. Quer dizer, tudo que ele tinha renunciado, agora ele volta. Os discípulos, cada um para o seu lado. Vejam, eles não fugiram organizadamente juntos, entendeu? Não era assim, um exército compacto em ordem de batalha, vem o inimigo, nos ataca e a gente então recua taticamente, estrategicamente, né? Por estratégia a gente faz um recuo e aplica uma outra tática. Não! Como quem dá um susto nas baratas. Você chega e as baratas se dispersam. Perna para quem te quer. Ou seja, completamente, eles não somente perderam a companhia de Jesus, eles perderam a companhia um dos outros. Eles se dispersaram, é isso que Jesus está dizendo. E então Jesus, que foi bastante duro com essa radiografia, mostrando qual é o tipo de amor, de caridade que eles têm, ele então diz uma palavra, primeiro, eu não estou só, estou com o Pai. Mas segundo, eu disse essas coisas para que vocês ficarem tristes, decepcionados, abandonarem tudo? Não, para que tenhais a paz em mim. A paz em mim. Vejam, eu posso ter a paz em mim ou a paz em Jesus. Jesus está dizendo para eu ter a paz nele. Como que eu... Pronto, aprontei, abandonei Jesus. Na hora da provação, traí. É assim. Vamos ser sinceros. São assim as nossas comunidades cristãs. São assim as nossas comunidades paroquiais. Tudo bem, até que aparece a tribulação. E aí,
dispersit superbos. É a dispersão dos soberbos. É cada um, né, querendo salvar a sua própria pele. Demonstra superficialidade. A fé dos católicos é sincera, mas nós não podemos ser somente bons católicos, nós precisamos ser santos. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele venha. E como que a gente adquire isso? Bom, a primeira coisa, Jesus está dizendo como que você vai ficar um santo. Vai ter tribulação. Gente, a tribulação não é para atrapalhar a sua santidade. É que não vai ter santidade se não tiver que passar por esse túnel da tribulação. Se você acha que, não, eu estou no seguimento de Deus, Jesus me ama, eu vou lá e rezo, aí cada vez que eu rezo, eu tenho arroubos místicos, aí eu sou arrebatado, eu sou levado, que coisa, que consolação, 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 consolação. Ótimo, tudo isso é muito verdadeiro. Só que o andar de baixo, as suas paixões, que pelo pecado original são desordenadas, os seus sentimentos não estão muito de acordo ainda. Eles precisam ser purificados, precisam ser ordenados, precisam ser congregados ao redor de Jesus. Nós precisamos ter a paz nele. E aí que está o problema. É que antes de os discípulos se dispersarem, eles já eram dispersos interiormente. Um reino dividido. Nós precisamos pedir a Deus o Espírito Santo para que na hora da tribulação nós tenhamos alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Bom, Jesus usa a palavra coragem, né? Ele diz assim: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. A palavra coragem que Jesus usa aqui, né, vem do, a origem é tharsos, que tem essa ideia de thar, que é de fogo interno, aquecimento, né? A pessoa corajosa, ela tem aquele fogo, aquele ímpeto. Então, Jesus está dizendo: vamos encontrar em Jesus a nossa paz, não em você mesmo. Ele é a nossa segurança. E é isto que aquece o nosso coração, que nos dá coragem para enfrentar as tribulações. Quando vem a tribulação no mundo, qual é a reação de muitas pessoas? Desânimo. Desânimo. Quantas vezes a gente ouve no confessionário: ai, padre, estava tudo certinho, eu estava rezando tudo direitinho, quando eu achava que vinha a paz, aí veio a guerra. Aí eu comecei a ter tribulação na família, no emprego, na escola, na vizinhança, começa tudo a dar errado. Por que tem tanta injustiça no mundo? Por que tem tanta desgraça? Por que tem doença? Por que tem isso, tem aquilo? Coragem. Onde está a sua paz? A sua paz está na harmonia familiar? A sua paz está na sua saúde? A sua paz está na sua conta bancária? A sua paz está na ausência de problemas? Disse-vos isso para que tenhais a paz em mim. O lugar onde você vai estar em paz é Jesus. No mundo tereis tribulações. Quer dizer o seguinte, gente, nós estamos numa guerra, imagine só o soldado, olha o que Jesus está dizendo. Você está numa guerra, o soldado
pode sobreviver com guerra o tempo todo. Nem na guerra eles fazem isso. Eles mandam soldados para o fronte de batalha. Depois que aquele grupo lá sofreu bastante, eles recolhem e mandam tropas novas. E esse daqui então vai para um tempo de paz, no acampamento, em que vai para o hospital, né? Ali que se montou, vai cuidar dos feridos, vai se alimentar melhor, dormir melhor, etc. e tal, recobrar as forças para depois ir de novo para a guerra. Não é assim que acontece? Então Jesus está dizendo aqui onde estão os dois lugares que nós iremos viver. Você tem o mundo e você tem Jesus. No mundo tereis tribulações. Eu vos digo isso para que tenhais a paz em mim. O que é que está acontecendo com os apóstolos? Embora eles creiam em Jesus, eles acham que vai dar tudo certo, porque o mundo vai nos aplaudir. Nós vamos chegar. Chegamos em Jerusalém, Jesus foi aplaudido, Hosana, o filho de Davi, beleza, é agora, beleza, agora vai dar certo. Olha onde você está colocando a sua paz. Agora eu creio. Olha só Jesus, vejam a ascensão das coisas, como tudo está dando certo, né? Os apóstolos entraram em Jerusalém, o povo, Hosana, o filho de Davi, beleza, agora Jesus está fazendo a última ceia, e durante a última ceia Jesus vai falando tudo que está no coração deles, etc e tal. Nossa, agora eu creio. Não, mas é isso mesmo, agora eu creio, beleza. É sincero, gente. Os apóstolos não estão mentindo para Jesus. Eles creem, é sincero. Só que Jesus está arranhando o verniz e dizendo assim, ó, tá vendo? Não é profundo. Você é católico de verdade. Só que apitou ali na esquina, você cai fora. Eu digo isso não para vocês desistirem. Vocês vão se dispersar. Só que acontece o seguinte, como Pedro caiu, dispersou, negou, volta a ter a paz em mim. Primeira coisa que Jesus diz ressuscitado e aparece para os apóstolos é: a paz esteja convosco. As primeiras palavras do Papa Leão XIV, quando ele saiu na Praça de São Pedro, foi: a paz esteja convosco. Quem é a nossa paz? Onde é o lugarzinho onde a gente vai refazer nossas energias nas tribulações? Não, eu fico bem quando o mundo me dá a paz. Quando não tem problema para resolver, aí eu estou bem. Tá, mas essa paz é superficial. Quem fará essa transformação em nós é o Espírito Santo. Então, o Evangelho de hoje serve para nos dizer como nós precisamos do Espírito Santo. E o Evangelho de hoje são os últimos versículos do capítulo 16. Amanhã nós já começamos a ler a oração sacerdotal de Jesus. Então Jesus se volta para Deus, ergue os olhos para o céu e diz: Pai, chegou a hora. Que hora é essa? Jesus acabou de falar para os apóstolos. Agora credes? Essa é a hora. Ou seja, a hora dos apóstolos com a fé fraca. No mundo tem tribulação, a hora em que vós vos dispersareis, a hora em que eu ficarei sozinho. Chegou a hora. E então, Jesus começa a rezar pelos apóstolos. Que coração! Que coração! Jesus acaba de prever a traição de todos e começa a rezar por eles.
Vamos, nesses dias, acompanhar a oração sacerdotal de Jesus, que reza pela nossa fraqueza. Ele mesmo disse, essa oração sacerdotal, ela é resumida naquela frase de Jesus no Evangelho de Lucas. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar-vos como se faz com o trigo. Eu, porém, rezei por ti. Tu, quando voltares, confirma teus irmãos. Eu, porém, rezei por ti. Jesus reza conosco. Reza por nós. Nossa Senhora está em cenáculo com os apóstolos pedindo por nós. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Qual é a situação concreta, real, da Santa Igreja Católica nos seus membros? Claro, tem santos no mundo, mas eu estou falando aqui da maioria, dos católicos bons e sinceros. É essa a situação. Nós cremos sinceramente, mas na tribulação a gente dispersa. Sem o Espírito Santo, nós seremos um fracasso. Então, novena do Espírito Santo, peça. Esteja disposto a mudar internamente. Deixe o Espírito Santo transformar. Nós precisamos dessas graças atuais, precisamos desse aumento da graça santificante, que certamente recebemos quando bem comungamos. Na novena de Pentecostes, a melhor coisa que nós podemos fazer é comungar bem. Porque o Espírito Santo vem quando nós comungamos. Porque vem Jesus. E quando Jesus vem, a Trindade vem. Não é possível que uma pessoa da Trindade venha sem que as outras venham. E vem para nos dar essa coragem. Jesus, no Evangelho de hoje, diz: vocês vão ser derrotados, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E Ele quer vencer aquele pedaço de mundo que está dentro de você. Para que nós tenhamos nele a nossa paz.